Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Espero que no final desta conversa julguem bem aplicado o tempo que aqui estiveram. Eu com certeza que consideraria que é sempre bem aplicado o tempo que leva a conversar e a falar sobre os assuntos. É com muito gosto que estou aqui, é com muito gosto que aceitei o convite do amigo Alfredo Caldeira. Nós conhecemos-nos do mundo dos arquivos. Como sabem, eu fui diretor do Arquivo Histórico Militar e também responsável do Arquivo da Defesa Nacional durante mais de uma década, aos 15 anos, mais ou menos, talvez uma década e meia mesmo. E fizemos contactos também com a Fundação Mário Soares, portanto sabíamos uns dos outros e podemos dizer que os arquivos a partir da década de 90 em Portugal evoluíram de forma bastante significativa, mas ainda não cumprem a sua missão. Ainda há muita coisa para fazer, ainda há muita documentação para tratar, ainda há muita documentação a que não temos acesso e ainda há muita documentação que vai interferir na história que está a ser contada. Portanto, muito obrigado por esse convite que eu aceitei prontamente. Eu tenho vários temas para tratar, para falar, que podem ser da minha iniciativa ou que podem ser da vossa. Esta lista que está aqui é uma lista feita de alguns dos problemas, de algumas das questões que podem ser levantadas nesta memória do que foi o papel dos capitães na descolonização de uma forma geral, mas neste caso particular em Moçambique. Eu julgo que é a primeira colónia que é tratada, digamos assim, depois daquela introdução que o Pedro Oliveira fez sobre a descolonização de uma forma geral. Portanto, todos os casos de descolonização, ou antes, todos os casos da evolução das colónias ou dos territórios coloniais, neste tempo e naquela época, são diferentes e devem ser tratados como diferentes. E enquanto há um período, e aqui, eu tinha aqui vários esclarecimentos para dar, mas como não temos ali os slides que eu gostava de ter projetado, vamos falar... Antes de entrarmos nestes temas, vamos falar de algumas coisas que são gerais para nos situarmos no tempo e no espaço, porque é preciso, para compreender as coisas, às vezes é preciso situar-nos lá e compreendermos onde é que estávamos. Quando nós falamos da guerra colonial, nós devemos falar no singular. Portugal esteve envolvido numa guerra colonial, que se desenvolveu em 3 territórios. Quando falamos de guerra de libertação, pois as guerras de libertação são diferentes umas das outras e cada um dos movimentos emancipalistas, não é? Deve ser tratado como autónomo, apesar de todas as ligações que eles tinham, apesar da organização ou das organizações que fizeram, apesar do apoio da Organização da Unidade Africana na época, de facto, os movimentos de libertação fizeram as suas guerras de independência e cada uma sua. Do lado português é uma guerra colonial, é só uma. E todos os territórios se influenciam entre si durante a guerra. Os processos de independência, que não é um processo de descolonização. O processo de descolonização é muito mais longo
o processo de descolonização, porventura podemos dizer, para além, para além das bases que está na origem dessa separação e desse desejo de emancipação dos povos coloniais, que vem de muito longe, nós podemos dizer que o processo de descolonização é um processo que se inicia, quer dizer, que vai para o terreno, mais evidentemente, depois da Segunda Guerra Mundial. E o processo de descolonização começa a partir daí. Isso é um processo de descolonização que vai até à independência. Portanto, quando nós falamos do termo descolonização, temos que saber do que estamos a falar, porque nós não estamos a falar do pós-25 de Abril. Porque quem não perceber o que era a situação durante o Estado Novo e durante o tempo que durou a Guerra Colonial, e mesmo antes da Guerra Colonial, portanto, todo esse processo da década de 50, digamos assim, a entrada nas Nações Unidas, as exigências que as Nações Unidas fizeram a Portugal, portanto, tem que se perceber todo esse período, todo o período da Guerra Colonial, para perceber onde estávamos no 25 de Abril e o que se passou depois do 25 de Abril. Porque não conseguimos perceber o que se passou depois do 25 de Abril se nós não tivermos em consideração o lugar em que estávamos no 25 de Abril e antes do 25 de Abril, evidentemente. Essa era uma das coisas que eu gostava que ficasse clara. Nós vamos falar, eu vou-vos falar, da importância dos capitães, sim, na independência de Moçambique, mas sim num tempo de transição para a independência. Isso foi, no fundo, o pós-25 de Abril é a última fase deste longo processo de descolonização. E, portanto, falar da descolonização, o processo de descolonização, temos que falar do antes do 25 de Abril e do depois do 25 de Abril. Era um dos crescimentos que eu gostava que ficasse claro. A outra questão que eu gostava que ficasse claro é a questão do que eu vou falar convosco. Porque eu sou um ator deste processo, estive lá, e portanto tenho uma memória do processo. E é isso que eu vos transmito. Eu aqui não sou um historiador. Eu vou falar daquilo que eu vivi em Moçambique. Eu posso vos falar, ou daquilo que me perguntar, posso falar do meu ponto de vista como ator, como pessoa que esteve neste processo e que o recorda como uma memória sua. E as memórias não são história, nem a história são memórias. A história faz-se também de memórias, mas a história é uma ciência que tem uma metodologia científica que deve ser aplicada até chegarmos ao texto histórico. Aquele texto que os autores, os historiadores, transmitem aos seus leitores. As memórias são outra coisa, porque as memórias, eu costumo dizer, são compostas de várias coisas. São compostas das lembranças, é aquilo que nos lembra, de que nós nos recordamos e que contamos, que transmitimos. Depois há os esquecimentos, há coisas que nós esquecemos, já não nos lembramos. E depois há os silêncios. Portanto, nas memórias há sempre silêncios. Isto é, há coisas de que nós nos lembramos, mas achamos que não é a altura de divulgar ou transmitir. E, portanto, as memórias têm que ser sempre objeto de crítica. E as memórias que eu vos vou transmitir são memórias para serem criticadas. Podem ser criticadas. São o meu ponto de vista. E agora aqui é preciso eu dizer-vos o que é que fiz e onde é que estava, para compreenderem que respostas é que eu posso dar a estes problemas. Eu fiz esta comissão, portanto, eu fiz uma comissão em Angola antes,
e depois fiz uma comissão em Moçambique. Eu embarquei para Moçambique, aqui em Lisboa, no dia 9 de setembro de 73. É o dia da reunião de Évora. É o dia de Alcáçovas. Foi por isso que eu não estive em Alcáçovas, é porque embarquei nessa noite para Moçambique. O meu destino era Nampula, que era já o centro militar de Moçambique, e nós fizemos a primeira reunião do Movimento dos Capitães. A primeira reunião do Movimento dos Capitães foi feita no dia 13 de setembro, exatamente porque os capitães que estavam em Nampula, ou que estavam também noutras cidades, quando chegava alguém de novo que ia de Portugal, já nessa altura queriam saber o que é que se passava em Portugal com o movimento e o que é que se estava a fazer e o que é que... portanto, queriam saber novidades. Isto foi uma constante do movimento dos capitães, pelo menos em Moçambique. Sempre que chegava alguém de novo, havia reunião para a gente saber o que é que se estava a passar. E quando vinha alguém de lá, por terminar a comissão, trazia sempre também os nossos pontos de vista para o movimento aqui em Portugal. Portanto, nós começámos a organizar o movimento dos capitães a partir desse mês de setembro, primeiro numa comissão só, em Nampula só tínhamos uma comissão, éramos nas primeiras reuniões 10, 12, depois nas reuniões a seguir passávamos para 20 e tal, e depois tivemos necessidade de organizar outras comissões dos capitães noutras cidades, porque era uma das coisas que eu também queria mostrar, era como é que é o território de Moçambique e onde é que ficavam os núcleos militares e onde é que havia capitães no fundo, não é? Mas estendemos esse movimento de organização até às cidades onde havia suficiente peso de capitães, e normalmente isto eram aquilo que nós chamamos os setores. Era, em Moçambique era no Niassa, em Vila Cabral, depois Lixinga, era em Cabo Delgado, em Porto Amélia, era na zona de Tete, era na Beira, evidentemente, e depois pelo sul praticamente não tinha tropas, portanto tinha muito poucas unidades. Sabe, Moçambique tem quase 800 mil km² e, portanto, estavam 50 mil militares. Portugal tinha 50 mil militares em Moçambique. Um dos quadros que eu gostava de mostrar era sobre as tropas portuguesas que estavam em Moçambique nesta época, também para termos uma ideia de qual foi uma das funções principais dos capitães em Moçambique, porque depois do 25 de Abril, a verdade é que havia capitães do movimento dos capitães, depois do MFA, mas havia tropas que estavam no terreno e, no fundo, havia uma guerra. Portanto, havia um inimigo e, portanto, as tropas portuguesas estavam espalhadas por aquele imenso território. E uma das coisas que eu vos queria mostrar no quadro era como é que eram constituídas as tropas portuguesas, os tais 50 mil militares, como é que estavam constituídas, como é que estavam organizados. Primeiro, a questão principal aqui era que havia recrutamento local, a tal africanização da guerra. A guerra foi-se africanizando, uma vez que não havia efetivos em Portugal suficientes para alimentar uma guerra que ia crescendo e que era necessário sempre mais dinheiro, mais material, mais efetivos, portanto, mais pessoas, mais soldados, mais unidades. Isso não era possível. E então o que fez o regime foi mobilizar elementos locais, do recrutamento local, para constituir unidades. Ora bem, em Moçambique, no dia, aqueles números que nós temos são do dia, normalmente era no fim do ano, que os Estados-Maiores faziam as suas contas,
no dia 31 de dezembro de 1973, são os últimos números antes do 25 de Abril, nós tínhamos em Moçambique 55% dos efetivos militares eram moçambicanos, eram do recrutamento moçambicano. Portanto, é aquilo que eu disse, se nós não conseguirmos compreender o que havia antes do 25 de Abril, não percebemos nada do que se passou depois do 25 de Abril. Portanto, antes do 25 de Abril, 55% dos efetivos das Forças Armadas Portuguesas eram moçambicanos. Temos que ter essa ideia. Estavam espalhadas pelo território. Portanto, o papel dos capitães, do movimento dos capitães, foi entre... dividiu-se aqui entre algumas perplexidades do 25 de Abril, do próprio 25 de Abril e dos dias que lhe são próximos, e os problemas que adivinhámos, evidentemente, que adivinhámos imediatamente com o 25 de Abril. E este dos efetivos, este dos militares portugueses que estavam no terreno a fazer a guerra, era um dos principais. Tinha que ser, do ponto de vista dos capitães do MFA, tinha que ser um dos problemas essenciais. Portanto, podemos perguntar, o que é que fizeram os capitães? Primeiro, eu acho, a ideia que eu tenho dos estudos que fiz é que em Moçambique foi talvez o território em que os capitães tiveram menos importância. Como sabem, na Guiné, os capitães tomaram o poder no dia 26, portanto, assumiram-se como poder não só militar, mas também político. Em Angola também tiveram, digamos assim, o vigor necessário para rejeitar o novo governador-geral e comandante-chefe, nomeado já depois do 25 de Abril. Nós não fizemos isso, rejeitámos foi o comandante-chefe que vinha, nomeado do anterior, foi substituído por outro, que era mais ou menos semelhante. Portanto, antes era o general Orlando Barbosa e depois ficou o general Basto Machado. Estes nomes não vos dizem nada, e a nós também, como capitães que éramos na altura, também não nos disse grande coisa, só que era um ponto de honra, pelo menos, não termos o mesmo comandante-chefe. E foi isso que conseguimos isso e depois conseguimos mudar alguma coisa do quartel-general do comando-chefe. Portanto, alguns postos importantes, que eram, no fundo, os chefes de repartições que comandavam aquela guerra, nós conseguimos que fossem todos substituídos e tivemos a sorte, em Moçambique tivemos a sorte, de substituir o chefe de Estado-Maior, não o general-comandante, mas o chefe de Estado-Maior, que era, no fundo, quem dirigia e coordenava aquela máquina militar, por uma pessoa que compreendeu aquilo que se estava a passar e compreendeu que tinha que ter uma relação nova com os capitães. Porque nós só tínhamos um trunfo, porque em Moçambique não tomámos o poder, não quisemos assumir responsabilidades políticas, não fizemos nada disso, mas tínhamos um trunfo, tínhamos a nossa relação, a nossa qualidade de membros do MFA, capitães do MFA, em ligação direta com o poder em Lisboa, porque o poder em Lisboa é o poder dos capitães. Portanto, eram os capitães nesse princípio, nesse pós-25 de Abril, que, no fundo, tinham o poder. Isso pode ser discutível, mas não me parece. E, portanto, nós tínhamos uma relação direta com esse poder em Lisboa. E isso é que nos facilitou, isso é que nos possibilitou mudar aquela estrutura do Estado-Maior-General. A nossa intenção
a nossa intenção posterior ao 25 de Abril foi, então, primeiro essa dos militares portugueses que estavam no terreno a fazer uma guerra, e foi também, de alguma maneira, compreender o que é que se ia passar nesse pouco tempo que nós tínhamos a consciência que restava para resolver problemas, por exemplo, dos portugueses que estavam em Moçambique, como é que isso ia ser e como é que ia ser a transferência de poder, porque, evidentemente, depois do 25 de Abril, tendo no terreno um partido armado que tinha feito a guerra durante 10 anos, não havia ilusões, não é? Todas aquelas ilusões que eram, no fundo, foram as nossas perplexidades, que eu há bocado falei, as nossas perplexidades foi essa de o poder em Lisboa ter, de alguma forma, ou uma parte do poder em Lisboa, porque isso não vamos falar disso, sabem muito bem, ter a ideia de que era possível fazer, conseguir um tempo suficiente entre o 25 de Abril e as independências para, de algum modo, interferir na forma de passar o poder e até na forma de poder futuro, e que era possível fazer isso através de uns processos que se lembram, aqueles que se lembram da época de realização de eleições e outros partidos políticos, etc, etc. Não é? Nós percebemos imediatamente que isso, no terreno, isso percebe-se muito bem, lá, quando estamos lá, percebe-se muito bem que isso era, que não era realizável, que isso não se podia realizar. Quer dizer, o que nós íamos ter era um tempo curto, e dentro desse tempo curto, esse tempo curto acabava com a independência e com a Frelimo no poder. Portanto, esta é a nossa convicção. E, portanto, a nossa perplexidade foi, primeiro, com o programa do MSA. O programa do MSA que nos tinha sido transmitido e que nós tínhamos, foi através daquele documento de Cascais, que era de 5 de março. E esse documento de Cascais, em relação à questão colonial, era muito claro, pelo reconhecimento dos movimentos de libertação. Ora, quando nós lemos o programa do MFA, isso não estava lá. Portanto, essa questão do reconhecimento dos movimentos de libertação não estava. Estavam outras coisas que era impossível conseguir dentro do tempo que nos restava e dentro das condições que tínhamos. A outra perplexidade nós fomos vendo foi aquela declaração da Junta de Salvação Nacional, não sabem, não é? Salvaguardar Portugal no seu todo pluricontinental. Isso foi, de facto, é claro que nós também percebíamos, evidentemente, que em Lisboa o poder estava dividido no pós-25 de Abril e que havia um sentido e havia outro sentido. E nós estávamos, evidentemente, os capitães estavam ligados aos capitães. Os capitães que faziam parte da estrutura do movimento dos capitães estavam ligados aos capitães de cá, mas também havia muitos oficiais que estavam em Moçambique, que estavam ligados e que aceitavam e defendiam o outro processo e outra via, evidentemente. E essa foi outra das perplexidades. Depois, a terceira perplexidade foi a ida do general Costa Gomes a Moçambique. O general Costa Gomes foi a Moçambique. Ele foi antes do 25 de Abril, julgo que talvez em março, se não estou em erro, foi em fevereiro ou março, portanto, muito perto do 25 de Abril. Ele era chefe de Estado-Maior-General, foi lá visitar, fez um discurso, portanto, fez aquele discurso que era próprio da época, portanto, e próprio também do general Costa Gomes, sem grandes comprometimentos, e isso. O problema é que ele, depois do 25 de Abril, quando voltou, fez praticamente o mesmo discurso. Não houve grande diferença entre aquilo que ele disse antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. É mais ou menos, portanto, vejam as perplexidades em que estivemos envolvidos, não é? Mas, no fundo, nós no terreno tínhamos certezas. E a certeza que nós tínhamos primeiro era
os nossos militares. Nós sabíamos que 55% dos efetivos militares eram moçambicanos. E o que é que aconteceu, no dia 26 de abril a esses moçambicanos que eram militares portugueses? Aconteceu que foi assim: nós, contra os nossos irmãos da Frelimo, nem mais um tiro, nem mais uma operação, nem mais nada disso. A única coisa que os capitães do MFA conseguiram desses efetivos que estavam espalhados pelo território, eles eram comandados por uma pequena equipa, que era o capitão e mais uns alferes e mais uns forguéis, depois o resto eram praças e eram do recrutamento moçambicano. O que nós conseguimos foi: vocês têm que defender o quartel e têm que fazer as colunas para irem buscar a alimentação. E pronto. Mas havia outro problema em Moçambique. É que nós estávamos, em relação aos efetivos que iam de Portugal, nós estávamos no limite de mobilização. Quer dizer, não era possível mobilizar mais gente daqui. E essa é uma das tais causas da africanização. Mas também é uma das causas do prolongamento das comissões. A comissão era de 24 meses. E o problema que se levantava, um problema psicológico que se levantava entre as tropas, era que algum batalhão ultrapassasse os 24 meses. Ficasse 25, 26, porque isso transmitia-se imediatamente até para cá. Até para aqui, para aqueles militares que estavam a ser preparados para ir para a guerra. Mas a partir de 70 isso começou a ser praticamente uma prática corrente. E em Moçambique, 25% dos batalhões já tinham passado os 24 meses. Portanto, um quarto dos batalhões tinham passado os 24 meses e havia batalhões quase com 6 meses a mais de comissão, com perto de 30 meses. Portanto, o problema não era só das tropas que eram do recrutamento moçambicano, era também das tropas que eram portugueses, que eram de Portugal, portanto, que iam de Portugal, constituídas, mas que já tinham passado os seus 24 meses. Já tinham dado aquilo que eles achavam que era dever, não é que eles cumpriram porque achavam que era um dever. Eram os tais 24 meses, também para ficarem libertos, para poderem emigrar, para poderem fazer, para poderem viver no seu país, no fundo, não é? Porque aqueles que não iam à guerra, pois não podiam viver em Portugal. Isso também sabemos disso. Ora bem, esse era outro problema que nós tínhamos. E era uma certeza que nós tínhamos. Nós tínhamos a certeza que 55% eram moçambicanos e que ainda tínhamos mais 25% dos restantes que já tinham feito a sua comissão e, evidentemente, no dia seguinte queriam regressar. Queriam que arranjássemos aviões e fizéssemos isto porque queriam regressar, queriam vir embora, porque já tinham cumprido a sua missão e estavam prontos para vir. E também esses não iam fazer mais operações. Mas também os outros foram contaminados por aquela ideia de que a guerra tinha acabado. No dia 25 acabou a guerra, e então se a guerra acabou, não continuamos aqui a dar tiros uns aos outros. Essa era uma certeza que nós tínhamos. Mas a outra certeza que nós tivemos foi que a Frelimo, evidentemente aproveitando estas circunstâncias, deu ordens, e nós seguíamos as ordens deles, não é? Mandou ordens para intensificar as operações militares, para intensificar, portanto, bombardear, para emboscar, para fazer coisas. Portanto, estávamos aqui, no fundo, os capitães confrontaram-se com esta circunstância. E se não percebermos esta circunstância, depois o resto percebe-se pouco. Isto é, nós não tínhamos tropa. No fundo, nós não tínhamos nenhuma tropa. No dia 26 de abril, ficámos sem tropas em Moçambique. Mas estes, de uma forma geral, depois há os vários acontecimentos, não é? Depois há os vários acontecimentos que é a demora das negociações. Quer dizer, nós não conseguíamos perceber, as nossas mensagens são elucidativas, mas nós não conseguíamos perceber, e dizíamos isso para Portugal e para os nossos camaradas do MFA em Lisboa,
não conseguíamos perceber como é que as negociações não se iniciavam, não avançavam, porque isso estava a destruir o pouco que restava das Forças Armadas em Moçambique e não havia remédio para isso. Portanto, não eram os capitães, não era o MFA que ia arranjar um remédio para manter um efetivo, uma força militar suficiente para que o processo fosse tranquilo. Por outro lado, a comunidade branca, chamemos-lhe assim, que nem todos eram portugueses, não é? Alguns até nascidos lá, evidentemente, isso está mais que não vou falar sobre isso, mas está mais que estudado. Todos aqueles que estavam em Moçambique perceberam, tal como os militares, perceberam no dia 26 de Abril, os militares perceberam que a guerra tinha acabado. Os civis, no fundo, a comunidade branca, no fundo, não é? Que estava em Moçambique, a comunidade de portugueses que estava em Moçambique, percebeu imediatamente o que se ia passar. Ia-se passar a transferência de poder, a independência, a transferência de poder, a Frelimo no poder, quer dizer, tudo isso não era segredo, não é? Bastava analisar um bocadinho. Eles não tiveram a capacidade de analisar antes do 25 de Abril, mas tiveram imediatamente a percepção, já que agora aquela era uma percepção concreta, não é assim como as de hoje, muitas vezes, mas era aquela percepção de que os eventos, o futuro era muito breve, ia-se passar rapidamente, e para aqueles que não, quer dizer, que não tinham condições para continuar, ou por qualquer motivo pessoal, seja o que for, eles tinham consciência de que tinham que sair, começaram a sair. Portanto, começaram imediatamente a sair. Moçambique é muito diferente, porque havia aqui uma outra grande preocupação que nós tínhamos, é das tais certezas, não é? É a certeza das Forças Armadas que deixaram praticamente de existir, era a certeza da Frelimo acelerar as suas operações, portanto, e era outra certeza, nós tínhamos, Moçambique tinha dois vizinhos perigosos, que era a África do Sul e a Rodésia. Não sabem? Havia um acordo entre Portugal, a África do Sul e a Rodésia, era o tal acordo secreto do colonialismo, o exercício Alcora, que estava a desenvolver-se, portanto estava a desenvolver-se nessa altura, estava já na parte final, isso também está estudado e publicado em livros, e hoje sabemos bastante mais do que sabíamos na altura nem, nós próprios não sabíamos muito desta relação tão próxima que havia entre as Forças Armadas dos três países, mas isso foi uma preocupação muito grande, não apenas dos capitães, mas de uma forma geral do comando militar, né? E também da administração. Portanto, havia aqui uma preocupação geral de qual seria a atitude da África do Sul e da Rodésia. Porque eles tinham capacidade para intervir em Moçambique e tinham capacidade para pôr em prática aquele plano difuso que nós nunca conseguiremos saber se era ou não era, da divisão de Moçambique. Parte do sul para ali e a parte do norte para Frelimo. Nunca iremos saber se isso era mesmo um plano preparado, porque os documentos não indicam. Alguns documentos indicam, mas outros não. Portanto, não é muito fácil saber o que se estava a passar. É mais fácil perceber aquilo que se projetava para Angola. É mais claro nos documentos do que aquilo que se passava para Moçambique. Portanto, tínhamos também essa grande preocupação, que era a atitude que iam ter as Forças Armadas Forças Armadas não, que iam ter a África do Sul e a Rodésia. Portanto, isto tudo está rodeado de grandes que não têm o poder, não se envolveram no poder, nem militar nem civil, tinham aqui também muitas dúvidas de como é que se devia atuar. Mas eu disse há bocado que nós tivemos a sorte de ter uma pessoa como chefe de Estado-Maior-General, um chefe de Estado-Maior do Comando-Chefe, que foi
na altura, o coronel Sousa Menezes. É um nome que também não vos diz nada, mas foi um nome importante na transição e na mudança em Moçambique. Ele era o chefe de Estado-Maior, percebeu que tinha que fazer um contacto muito direto connosco, capitães, com as comissões que tínhamos e tal, que foi organizado em Moçambique, foram organizados dois órgãos do movimento dos capitães. Porque Moçambique também é um caso especial na questão do poder, da organização do poder. Porque o poder administrativo estava em Lourenço Marques e o poder militar estava em Nampula, coisa que não acontecia em mais território nenhum. E então era preciso 2 órgãos do MFA. Havia uma comissão coordenadora que nós nomeámos para ir para Lourenço Marques, junto do Governador-Geral, e havia depois um gabinete do MFA que ficou em Nampula, junto do Comandante-Chefe. Portanto, essa é uma diferença já grande. E estas 2 comissões estavam tão distantes uma da outra que nem sempre concordavam. Isso também é verdade, e já está também escrito. De modo que nós, o que fizemos, andámos ali a tentar resolver problemas. A tentar resolver, hoje resolve-se um, amanhã resolve-se o outro, e vamos resolvendo, e foi no fundo esta atuação dos capitães em Moçambique, foi um pouco movimentarem-se neste ambiente difícil, mas por forma a que as coisas fossem levadas até ao fim sem grandes rupturas. E às vezes, eu agora acho que nós conseguimos, e por isso é que acho que é injusto quando se diz os processos, ao falar da descolonização, que é esse período pós-25 de Abril, que no fundo é uma transição de poder, ao falar-se de Angola e Moçambique. Pronto. Os retornados vieram de Angola e Moçambique. O tal foi Angola e Moçambique. Não. São diferentes. Os casos são extremamente diferentes. Moçambique tinha uma vantagem enorme. É que tinha fugas. As fugas eram a África do Sul e a Rodésia que estavam ali à mão. E, portanto, ninguém... toda a comunidade portuguesa que quis sair, saiu durante este período. E mais, à medida que depois, como sabem, houve a posse do governo de transição, que foi em setembro, não foi em setembro, foi em setembro, em 20 de setembro, depois do 7 de setembro, que foi aquela confusão, principalmente em Lourenço Marques, que também podemos falar, mas houve depois a posse do governo de transição, e no governo de transição o primeiro-ministro era da Frelimo e 2/3 dos ministros eram da Frelimo. Portanto, Portugal ficou com um poder, claro que ficou o alto comissário, que era o Vítor Crespo, mas o poder, digamos assim, de execução ficou praticamente nas mãos da Frelimo a partir dessa época. E à medida que havia discursos de alguns envolvidos, principalmente de alguns chefes da Frelimo, à medida que eles faziam discursos, evidentemente era mais uma leva de portugueses que saíam, mas sempre saíram pelos seus meios, sempre saíram. Aqueles que ficaram porque ou eram convictos, ou tinham grandes interesses nas empresas que ficaram, ou tinham algumas garantias. Em Moçambique ficaram 20.000 funcionários. No dia da independência, ficaram 20.000 funcionários portugueses. Portanto, não é o que se passou em Angola. Com acordo. Portanto, os funcionários ficaram com um acordo por 1 ano ou 2, era conforme. 1 ano eles vinham para um quadro de adidos, era assim uma espécie de quadro de adidos de Portugal, mas não tinham lugar garantido. E com 2 anos vinham para esse quadro já com lugar garantido. Isto foi feito antes da independência. E, pasmem também, ficou em Moçambique uma força da PSP depois da independência, para dar formação e para dar orientação dentro das cidades. Também ficou durante 6 meses. Portanto, só vieram depois no final do ano. Portanto, como veem já aqui, há grandes diferenças entre aquilo que se passou em Moçambique e aquilo que se passou noutros territórios.
eu acho que já falei o suficiente para levantar questões e, portanto, há sempre coisas a mais para dizer. Eu posso falar-vos dos meus livros, eu já publiquei isto tudo, portanto, eu publiquei 2 livros sobre Moçambique. Um primeiro livro é O Meu Avô Africano, que é o movimento dos capitães em Moçambique, desde que se começou a constituir em setembro até ao 25 de abril. O que é que foi o movimento dos capitães? Eu tento explicar isso como memória. Depois, se quiserem, eu explico-vos como é que funciona esta coisa de escrever livros sobre memória ou escrever livros de história. São 2 coisas distintas. E depois fiz outro livro também de memórias, que é o MFA em Moçambique, que é do 25 de Abril à Independência. Portanto, esses 2 livros explicam estas coisas todas que eu digo aqui, mas evidentemente não é fácil ter acesso a eles ou não. E alguma coisa, quer dizer, que não fique bem explicado, ou isso do ponto de vista dos capitães, porque é isso que temos que ver, e aqui até mais do meu ponto de vista pessoal, como capitão que fui, ali naquele conjunto, é aquilo que está naqueles livros, mas aqueles livros são livros de memórias. Tem alguns documentos, também para fundamentar a minha própria memória, mas não são livros de história, portanto são livros de memória e assim devem ser lidos. E pronto, façam favor para pôr as vossas questões, conversar, acrescentar coisas, o que entenderem.